Olá, nós estamos aqui hoje, Olá. eu, Alice, representando a GMP nesse projeto, né, do Aham, mês de maio, em homenagem ao Dia das Mães, ao mês, né, aham. do Dia das Mães, com a querida Ângela, Gabriel, nosso craque aqui da nossa GMP. E temos a honra aqui de conversar hoje nesse projeto, trocarmos ideias, né, conhecermos um pouco mais da história, da trajetória brilhante que a Ângela teve no nosso Ministério Público, que inspirou, de alguma forma, o Gabriel, né? Então, Ângela, conta pra gente aí como é que foi a sua trajetória no Ministério Público e de que forma isso inspirou a escolha da carreira do Gabriel. É, bom dia a todos, um prazer a gente estar aqui, né, Gabriel? Uma honra muito grande conversar com vocês e falar um pouquinho da nossa história, né? Vou ser bem sucinta. Olha, eu ingressei no Ministério Público em 93 e inicialmente eu fui para a comarca de Mozarlândia, fiquei por lá 3 a 4 meses e logo me desloquei, fui promovida para Goianira, comarca que eu amo de paixão, que eu amava e amo ainda de paixão. Fiquei por lá 17 anos. E depois vim para Aparecida de Goiânia, onde me aposentei na vara da infância e juventude, uma área que eu adoro, porque fui professora de criança antes de ingressar no Ministério Público e também fui professora de História. Tenho os dois cursos. Fiz o Direito, depois eu fiz a História. E antes de eu entrar no Ministério Público, de passar no concurso, eu era professora, inicialmente de criança e depois professora de História. E posteriormente, com muito orgulho, ingressei na carreira do Ministério Público, onde eu fui muito feliz. Muito feliz mesmo e sinto muita saudade. Até hoje eu sempre converso com meus meninos. Assim, eu acho que, de alguma forma, o Ministério Público, eu contribuí de alguma forma para o Ministério Público e ele me enriqueceu muito como ser humano, como pessoa. E eu tive o prazer de conviver com, com vários colegas, promotores também, que me ensinaram muito. E eu sempre pautei minha atuação muito pela proximidade com a população. Acho que a Alice sabe disso. Então, meu gabinete sempre foi muito aberto para eu receber as demandas da população e sempre pensei e acredito no Ministério Público próximo do povo, da comunidade. O Ministério Público só existe se ele servir e servir bem à comunidade. Então, eu sempre tentei trabalhar nesse sentido. Então, a minha proximidade com a comunidade sempre foi muito grande, e eu aprendi, e como eu era muito feliz sendo promotora, eu acho que eu passava isso lá em casa, sabe? Eu chegava em casa embora muito cansada, porque antigamente é muito difícil ser promotor, principalmente promotor comprometido, que gosta do que faz, que de alguma forma está sempre ligado, sempre antenado, sempre demandado e sempre também assim querendo ajudar a população, e às vezes pelas limitações de muita coisa a gente não consegue. E isso também assim é muito bom, mas também te cansa. Eu chegava em casa, mas eu chegava contando os casos, contando as histórias, quem eu tinha ajudado, quem eu não tinha ajudado. Então, eu era muito entusiasta, né, dessa função. Eu acho que isso, de alguma forma, eu penso e deve ter inspirado o Gabriel. E também eu sempre pensava, eu quero fazer as coisas certas e de uma forma mais justa possível, com mais equidade possível, sabe? E quando a gente conseguia êxitos, a gente ficava muito feliz. E eu acho que eu compartilhava isso. E isso acho que acabou inspirando, sabe, o Gabriel. Acho que é isso. Bacana demais, com certeza, né? E a sua atuação sempre comprometida, né, assim, engajada, com certeza inspirou o Gabriel e todo mundo sabe da atuação do Gabriel também, um promotor exemplar. Não só a carreira, mas acho que sua atuação, seu jeito de atuar comprometido inspirou também o comprometimento do Gabriel, com certeza. E como é que foi compatibilizar, né? Assim, porque você mesmo falou, né, que a atuação é difícil mesmo, promotor de justiça, né? Sacrificante, e uma atuação comprometida como era a sua, com talvez a mais complexa das funções,
que é ser mãe? Como é que foi compatibilizar? Nunca é fácil, né, Alice? Nunca é fácil. É sempre Só nós para saber. Nunca é fácil, mas a gente tentava na medida do... Trabalhava o dia inteiro no interior, embora o interior perto, né? A gente, o Gabriel estava até falando, esses dias foi lá em Goianira, falei, você viu, Gabriel, a mamãe fez aquele percurso 17 anos. Longe, Não é tão longe, mas naquela época não tinha a rodovia, era pista única, e aí vinha. Então era mais desgastante, agora também E aí eu acho que a gente, é o amor da mãe, né? Amor, eu acho que é o senso, toda mãe tem aquele senso de cuidado, de carinho, de afeto, de atenção. A gente se desdobrava. Então eu lembro quando eu chegava em casa, principalmente o Gabriel e a minha filha, são 8 anos de diferença. Quando eu chegava em casa, eu pensava, agora toda a minha energia vai para o Gabriel, né? Vai para o Gabriel e para a Rayane. Então eu tentava, quando eu estava em casa, me dedicar 100% a eles. E jamais ficava distante do que estava acontecendo na minha casa. Estava sempre ligando, sempre falando, sempre acompanhando todos os passos deles, né, na medida do possível, né? E o pai auxiliando também, a família base, tem uma base de sustentação, minha família maravilhosa, e do pai do Gabriel também. Então, a gente juntos, tanto a minha família quanto a dele, também davam o apoio. Mas eu lembro que, quando eu chegava em casa, eu queria usufruir o máximo deles. Eu chegava morrendo de saudade. Quando eu vi, a gente chega morrendo de saudade quando eu vi os meninos aí. É aquela alegria de ser mãe. E o Gabriel, quando ele era pequeno, ele também... Vou falar mais do Gabriel. Quando o Gabriel era pequeno, ele sempre foi muito disciplinado. Então, eu chegava, a gente ia fazer tarefa, né, Gabriel? E se a professora dissesse assim, olha, amanhã todo mundo tem que trazer uma cartolina. Ai, se eu não comprasse essa cartolina para o Gabriel, ele não ia para a escola. Tem que levar 10 lápis. Se eu comprasse 9 e faltava um, ele não vou na escola. Mas ele não matava. Mas isso era o único motivo dele. Então eu já providenciava tudo. O que tem para amanhã, o que tem para o Gabriel nunca ter essa justificativa de não ir para a escola, sabe? Então, eu acho que é o amor, é o afeto, é o carinho e é o auxílio dos demais familiares que ajudam a gente a tentar ser uma boa mãe, a dar o melhor da gente para os filhos da gente, para eles serem felizes, que é o que importa para a gente. Com certeza. Que relato bacana. E Ângela, você se lembra como é que foi a sua reação quando o Gabriel decidiu pela carreira do Ministério Público? Sim. Se lembra como é que foi? Olha, pura felicidade. Porque eu queria que a Rayane, que minha filha, também seguisse, porque, igual eu falei, olha, eu acho que é uma carreira tão bela, tão linda você ser promotora de justiça. Eu tenho orgulho de falar, não sou mais, mas eu tenho orgulho de falar, né? Promotora de justiça. Eu lembro que nos júris a gente sempre falava, a gente busca a justiça, e na verdade no dia a dia a gente sempre busca a justiça. É uma carreira linda, 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 que eu acho que a gente tem uma contribuição, o Ministério Público, enquanto instituição, tem uma contribuição muito grande para um mundo melhor. Eu acho que a gente tem esse papel, sabe? Então, quando o Gabriel optou pelo Ministério Público, é só felicidade. Eu achei bom demais e dei o maior incentivo. E todo mundo lá em casa deu o maior incentivo. E ele também é muito... E eu pensava, meu Deus, não sei se o Gabriel vai gostar, porque é uma profissão que exige... Ele sempre foi muito dedicado e com as coisas que faz, muito responsável e tudo. Mas eu pensei, será que o Gabriel vai ser feliz sendo promotor? E ele fala que ele também é muito feliz. E isso só me deixa mais feliz ainda, né? Ele gosta muito de ser promotor também, né, Gabriel? Bacana. Alegria enorme, você e o seu filho Gabriel, meu colega hoje. Uhum. Quem diria, né, Pois Ângela? quem diria? Quem diria? Mas, enfim, Ângela, Gabriel, é minha amiga, minha colega de concurso, né? Uhum. Entramos juntas no Ministério Público, Sim. temos trajetórias contemporâneas, né? Uhum. E
Eu, assim, me identifiquei muito com a sua mãe, porque, de fato, o que ela disse aqui é o sentimento que nós tínhamos naquela época, Sim. né, Ângela? Era aquele sentimento de realizar, de fazer pelo Ministério Público, de afirmar o Ministério Público e fazer muito pela sociedade. Sim. Então, eu acho que nós fomos todos contagiados com esse sentimento. E a Ângela despontou como uma promotora que era exatamente isso que ela relatou aqui, uma promotora próxima da sociedade. Sim. Mas, Ângela, eu queria explorar mais um pouco, né, a sua fala. Você disse que chegava em casa e contava os casos ou os causos, né? Porque nós temos muitas histórias de Ministério Público e eu não tive a mesma sorte, porque os meus falavam que não queriam passar o resto da vida brigando. Então, na verdade, embora eles assim sempre me acompanharam e havia uma admiração, mas eles também me viam assim muito combativa, né? E isso talvez assustou um pouco. Mas, enfim, Ângela, você também, não só o Gabriel, tem uma filha que, não sei se você sabe, Murata, é cientista política, professora da Federal, minha filha é um ela orgulho. estuda políticas públicas. Sim. Então, que tem tudo a ver com o Ministério Público. Então, você influenciou mais do que você imagina. Mas a gente queria saber mais um pouco. Na época que você ficou 17 anos em Goianira, Gabriel ficava em Goiânia com o apoio aqui, ele te acompanhava, como era? Não, ele ficava em Goiânia. Você tinha uma base em Goiânia. Eu tinha uma base em Goiânia. Isso. Ele ficava, tinha uma menina que cuidava dele, que ele amava, que era muito boa, e tinha o pai dele, né? E tinha minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos que sempre deram um apoio. Então ele ficava em Goiânia. Ele ia para Goianira nas festas, que eram muitas, né, Gabriel? Eu sempre levava. Eu tenho contato até hoje com o pessoal de Goianira, né? Principalmente os funcionários, porque eu criei um vínculo muito bom com eles. Inclusive, nós fomos viajar agora juntos. Eu fui viajar com o pessoal de Goianira para a praia. Então, ser aposentado é bom, tem essas coisas. O vínculo ficou eterno, né? Ficou. Então, os meninos lá de Goianira viram o Gabriel nascer, igual você, Alice. Praticamente viram o Gabriel crescer e tudo. Então, o Gabriel tinha esse contato com... E também muita gente ia lá em casa também. Então, ele também cresceu um pouco nesse meio, né, Gabriel? Mas ele ficava em Goiânia. Ele nunca estudou, nunca foi para Goianira. Pro interior. Não levava ele comigo. Não tinha tempo também, não. Não tinha tempo, né? Mas, Ângela, é fundamental o que você relatou. Nós, mães, para compatibilizarmos a carreira do Ministério Público com a maternidade, assim como todas as carreiras, né, a mulher precisa de uma rede de apoio. Sim. Né? Sem uma rede de apoio, nós não conseguiríamos. Né? Não. Mas não é fácil. Nós temos duas missões muito dignificantes, mas muito difíceis. Sim. Né? E talvez a de ser mãe a mais difícil delas, né? E eu creio que quando o Gabriel optou pela carreira, você já relatou que a alegria foi enorme. Sim. Mas e como é acompanhar a carreira hoje do Gabriel? Como é o orgulho de ser mãe promotora de um filho promotor de justiça? Olha, o orgulho é muito grande, né? O Gabriel passou muito novo, né? Ele passou muito novo. Quantos anos, Gabriel? Fazer com 26.
passou com 26 anos. E ele foi assim, muito guerreiro, porque estudou muito, como todos, né? Para ingressar no Ministério Público, você tem que se dedicar e dedicar muito. O Gabriel se dedicou 3 anos, né? Estudando muito, muito, muito mesmo, com muito compromisso. E assim, e deu certo rapidamente, ele conseguiu ingressar rapidamente no Ministério Público. E hoje em dia, o Gabriel, quando a gente se vê, porque o Gabriel, a agenda dele também é muito... A minha é bem... Está bem assim... Tranquila. Está bem aberta a minha agenda. A do Gabriel está difícil. Muitos compromissos, né? A gente... Se pega o Gabriel me contando as coisas, né, Gabriel? Me contando os causos, contando os êxitos, as dúvidas, porque também a carreira do Ministério Público também a gente tem dúvida em determinadas atuações, né? Tem muita certeza, mas tem algumas dúvidas do que é o justo, do que é o certo. Então, quem é promotor sabe que tem esse conflito interno que às vezes diário que assim desgasta a gente, porque a gente quer fazer o melhor, quer fazer o certo, né? Conversam muito sobre isso. A gente conversa muito sobre isso. Que bonito. A gente troca muitas ideias. Ele segue algumas, eu acho que não são todas. Todas. Pois é, mas Ângela, uma alegria enorme te receber aqui. Esse quadro idealizado para homenagear todas as associadas mães da GMP traz, e nós não temos tão poucos, né, mães e filhos, mas o quadro é hoje especialmente de mãe para filho. E a gente quer deixar aqui registrado esse momento, essa história, essa trajetória, para que isso fique guardado e marcado, né, na história e na trajetória de vocês como promotores de justiça e como mãe e filho. Com certeza vai ficar, porque eu falei para o Gabriel, nossa, eu estou um pouco apreensiva, mas eu estou achando muito legal. Esse bate-papo da gente está sendo muito bom, né, Gabriel? E vai ficar marcado com certeza, eu acho que está sendo muito legal. A gente agradece, fica muito honrada de estar aqui com vocês e ter participado desse quadro. Legal. Gabriel, estamos recebendo você aqui hoje com muita alegria, com a sua mãe. E você é um jovem promotor de justiça, né? E que, inclusive, foi colega do meu filho, contemporâneo do meu filho. Então, a gente, quando é assim, contemporâneo de filhos, e a gente olha com mais carinho, olha como filho, né, Ângela? Então, você não está aqui, mas eu sempre que vejo o Gabriel, eu olho para ele, vou conversar com ele como se filho fosse, viu? Queria que você soubesse que aqui também eu cuido dele. Mas, Gabriel, conta para mim, e para nós, né, para os nossos ouvintes, para os nossos colegas que estão nos ouvindo, como foi ser filho da Ângela, promotora de justiça? E em que momento da sua vida você imaginou-se promotor de justiça e definiu pela carreira? Bom dia a todos, obrigado Alice, obrigado Murata, parabenizar a associação também por esse quadro. Igual a minha mãe falou, ela ficou muito feliz quando soube desse quadro, né? Assim, da gente poder compartilhar nossas histórias, né, com vocês. Então, assim, realmente parabenizar a associação pela iniciativa. E o que é ser filho da minha mãe como promotora? É muito difícil, mas assim, eu acho que ela teve, eu pensando hoje, né, e estando na carreira e sabendo das dificuldades, das angústias que a gente tem, da responsabilidade que a gente carrega todo dia, que foi inclusive uma pergunta que o Murata fez, né? Como conseguir distinguir a carreira e chegar em casa, inclusive, como ela disse, compatibilizar a maternidade com a carreira. Exatamente. E vendo isso hoje, eu fico assim, admirado, porque a gente sabe das dificuldades que nós temos. Hoje eu sei da dificuldade que nós temos todos os dias. E assim, quando ela entrava em casa, a gente não via nada daquilo. Ela conseguia abstrair de uma forma
que parecia que o trabalho dela era a coisa mais simples do mundo, que ela não estava cansada, que ela não teve um dia super difícil, um dia com responsabilidades imensas. E assim, parecia que na verdade ela tinha um trabalho perfeito, que era tudo ótimo, porque quando ela entrava em casa, assim, era o 100% para mim e para minha irmã. Então, vendo isso hoje e sabendo, assim, na carne o quanto é difícil ser promotor e o quanto é difícil abstrair isso, eu acho que isso é uma coisa que eu vou tentar levar para a minha vida quando eu tiver uma família, no sentido de viver dois mundos, sabe? De apagar ali o que aconteceu naquele dia, que às vezes nós sabemos o quanto estressante é, e se dedicar à família, sabe? E na família, assim, eu até saí com ela esses tempos para trás, um amigo secreto da família, e a gente fala que ela é o alicerce ali de todo mundo, sabe? É quem resguarda todo mundo, é quem sustenta a família. E você fazer as duas coisas ao mesmo tempo e tão bem, né? Eu acho que essa é a minha maior admiração. Sobre o momento que eu decidi ser promotor, eu não sei exatamente quando foi, né? Eu lembro que, assim, eu acho que eu sempre quis direito, eu gostava mais de matérias relacionadas a humanas, enfim, nunca me passou. Minha mãe até falava, você não quer fazer medicina, não. Mas, enfim, eu sempre gostei mais dessa área e eu fui fazer direito, mas, assim, sem muita pretensão, sem saber muito bem como seria. Porque, igual eu falei, embora ela contasse os casos, ela conseguia abstrair de uma forma tão grande o trabalho da vida em família, que a gente, assim, não via essas angústias, sabe, que tinha. Então, eu acho que o momento em que eu falei assim, eu quero ser promotor, foi quando eu comecei a estagiar em Aparecida de Goiânia, com o Dr. Paulo, e a gente ia junto pro MP, ela me dava carona, a gente ia junto à época, e naquela época aí eu pude ver de perto mais o trabalho dela, o trabalho na infância, o quanto era difícil, ela fazendo as oitivas informais, né? Então, de certo modo, vocês estiveram na carreira juntos. Você sim, como estagiária e ela como sim. promotora na mesma comarca. Exatamente, eu lembro muito que dava 6 horas, que era o horário que eu tinha que sair, e eu mandava mensagem para ela, e aí, vambora, né? Ela, não, tem 6 oitivas informais para fazer ainda. A gente ia embora 7, 8 horas da noite, todo dia, até que eu falei assim, nossa, realmente... E assim, hoje vendo também os colegas falarem, me abordarem, falaram assim, eu lembro de sua mãe, uma promotora muito boa, além do pessoal de Goianira, né? E assim, me dá muito orgulho de ser filho dela, de saber o quão boa ela foi promotora. E eu acho que foi mais ou menos nessa época mesmo, na época do estágio, que eu falei, não, é essa carreira que eu quero, vendo ela atuar, ela me contando mais os casos. E eu estava até lembrando um exemplo de como você conseguia abstrair isso e não deixar a gente sentir o peso da profissão em casa. Eu acho que teve uma situação que me contaram esses dias até, que você, não sei se fez algum júri ou alguma audiência e foi ameaçada na época. E eu nunca soube disso. Nem eu, nem minha irmã, a gente não lembra disso na vida. Então, assim, o quanto você foi forte, né, em fazer isso, em conseguir, assim, nos resguardar de todos os perigos, de todas as situações que envolvem a carreira. Então, eu acho que... E você quer dizer, então, que hoje, conhecendo a carreira do Ministério Público, o seu orgulho pela sua mãe é ainda maior? Ainda maior, com certeza, exatamente. Conhecendo, vendo de perto como as dificuldades nós temos, as angústias, as responsabilidades, é infinitamente maior, com certeza. Mas você teve a sorte também de fazer estágio com o Paulo, né? Com o Paulo Loyola, ótimo, nossa, espetacular mesmo. Ele me ajudou mesmo a seguir a carreira. Que bom. E, Gabriel, e hoje, como promotor de justiça, a sua mãe é aposentada, ela acompanha a sua carreira, assim, não só com a troca de experiências, mas você
ver assim ela interessada, acompanhando os seus casos, os seus processos? Com certeza. A gente, todas as vezes que encontramos, principalmente no final de semana, que a gente tá de plantão de custódia, aí a gente tá junto, né? Aí então eu ela quase faz as audiências quase, de custódia quase. com você. Eu só repito o que ela fala. Eu leio a PF e falo assim, nossa, e esse caso aqui, preventivo ou não? Aí entra a doutora Ângela, promotora de justiça em ação. Que lindo, viu? Mas que história linda. sempre, assim, não só nesses casos de final de semana, mas sempre tem um caso ou outro que fica ali no... e fica ali no limite, né? Fica limítrofe do que é certo e o que é errado mesmo. E ouvir ela e ter ela em casa, né? Para eu poder perguntar, para ouvir a experiência dela. Para ser o fiel da balança, exatamente, né? com toda a experiência de vida que ela tem, de carreira. Então, assim, realmente faz diferença no dia a dia como promotor também. Que bom ouvir isso, que história bonita, que troca, que experiência, né? Pode ser adquirida por meio de uma relação de mãe e filho, né? Não só para a vida, mas para a carreira também, né? Então isso é privilégio de poucos. Sim. Nós temos alguns casos, mas vocês ilustram muito bem esse quadro de mãe para filho. Obrigado.